Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender como que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Rio Grande do Sul conversar com o Albano Antônio Strider, ele que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural lá de São Borja. Vamos entender como é que está a safra de trigo por lá. Albano, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Um prazer conversar com todos e compartilhar algumas coisas aqui da nossa região. Albano, o prazer é todo nosso. Me diga uma coisa, o plantio já foi finalizado por aí? Como é que foi o desempenho durante o plantio, tanto da questão do clima, como a questão do ritmo de plantio? Conta um pouquinho para a nossa audiência, por gentileza. Aqui nesta região do Rio Grande do Sul, que é a primeira área que planta trigo, a região noroeste, praticamente o plantio está encerrado. Começou no final do mês de maio e esses plantios do começo de maio e início de junho aí tiveram ocorrência de algumas chuvas intensas, ainda resquícios daquelas chuvaradas aí que não fizeram inundações no estado. Então a gente sofreu esses resquícios dessas chuvas bastante intensas. A gente plantou no início do período trigo e acabou acontecendo 220 milímetros em cima de uma lavoura plantada. E aí acabou acontecendo que houve um excesso de umidade no solo e várias lavouras aí tiveram que sofrer replantio agora no final do mês de junho e também no mês de julho. E ainda o pessoal está fazendo alguns replantios para ter um stand adequado aí de plantas. E, Albano, esse plantio ele foi realizado dentro da janela adequada, porque a gente sabe que foi ali no final de abril, começo de maio, que começou aquela chuvarada, né, generalizada praticamente no estado do Rio Grande do Sul, que causou todo aquele estrago. Acabou alterando alguma coisa na questão da janela de plantio do trigo? Sim, para nós alterou com certeza, né? Nos primeiros momentos a gente teve um atraso aí do início dos plantios, né? Poucos produtores conseguiram fazer a entrada no tempo certo. E agora, com esse plantio, tiveram que replantar o trigo um pouco fora da janela de produtividade máxima, que normalmente, para nós termos uma produtividade máxima aqui, uma média boa de trigo, a gente deveria ter terminado esse plantio aí no dia 15 e 20 de junho. Nós estamos terminando o plantio agora dia 10, dia 15 de julho, recém devido a esses replantios e esse atraso no início também. Então, ocorreu sim esse atraso e que, com certeza, lá na frente, a gente ainda não sabe como é que o clima vai se comportar de forma adequada ou não, para ver se isso vai se refletir em redução de produtividade. Mas, teoricamente, tecnicamente, ela vai se refletir em redução de produtividade em função desse atraso, aí, em função dessas chuvas. Vai ter uma pequena diminuição na produtividade. Então, esse atraso ele foi mais ou menos de quantos dias, Albano? Em torno de 15 a 20 dias de atraso. Uhum. E também, olhando para essa questão do clima, como é que ficou a temperatura por aí? Porque aí no Rio Grande do Sul, um pouco também até em Santa Catarina, né, depois daquela temporada de chuvas muito intensas, houve um veranico em algumas regiões. Esse veranico chegou a pegar vocês aí também em São Borja? E como que está o andamento do clima até o momento? Não, aqui nós tivemos, na verdade, um clima bastante frio, né? Uhum. Que para o trigo isso é muito bom. O que ocorre? O frio ele ajuda, no entanto, nesse frio que fez agora, que foi um frio bastante intenso, a gente teve vários dias com temperatura abaixo de 10 graus centígrados. E isso diminui o estágio de desenvolvimento do trigo. Ele se prolonga um pouquinho mais o ciclo e diminui o desenvolvimento. Então isso, por enquanto, aconteceu aí nos últimos entre 15 e 20 dias, esse frio, e vamos ver como é que isso vai se refletir para frente. Ainda não sabe o que vai ocorrer com o trigo daqui para frente em função desse frio, se ele vai acabar tendo um desenvolvimento normal ou não. A princípio, pelo frio que fez, apenas um atraso de desenvolvimento, não quer dizer redução de produtividade ou aumento de produtividade. Então a gente vai ver o que vai acontecer para frente com o clima agora, em função desse frio que fez, a gente vai ver como é que esse trigo vai se desenvolver. Por falar em produtividade, Albano,
Qual que é a expectativa esse ano em sacas por hectare aí em São Borja, falando numa média geral, e quanto que costuma ser normalmente quando não tem episódios como a gente viu esse ano, essa chuva muito fora, um ponto muito fora da curva, né, ou essas temperaturas baixas, né, que a gente está registrando nos últimos dias? Para você ter uma ideia, Letícia, a nossa região aqui, quando dá um ano bom para trigo, a gente colhe aí em torno de 60, 65 sacas por hectare nas lavouras boas, com boa tecnologia, a gente consegue colher de média 60, 65 sacas por hectare. Esse ano, em função de tudo que está acontecendo agora, inclusive esses replantios aí que tiveram que ser feitos, eu penso que a produtividade deverá ficar em torno de 50 a 55 sacas por hectare. Entender? Então, vai ter uma pequena redução, só que isso também vai depender do que o clima vai fazer daqui para frente. Se o clima aqui para frente, nós temos um grande período ainda, aí nós temos até o mês de outubro, aí os primeiros trigos vão ser colhidos só lá no mês de outubro, dia 20, dia 25 de outubro, então até lá nós temos ainda um grande período aí de clima que pode nos ajudar. Então, se esse clima for bom, a gente vai ter uma boa produtividade ainda, dependendo do que vai acontecer daqui para frente. E em matéria de preço, como que a gente está vendo os valores da saca de trigo aí na região? Como que estão as negociações girando por aí? Nos últimos 30 dias aí houve bastante procura de trigo pelos moinhos aqui na região. Então houve negócios aí de produtores que ainda tinham trigo estocado, que é o que normalmente acontece nos anos anteriores. Sempre o trigo tem o melhor preço de negociação pelo produtor quando se está plantando a outra safra, isso é normal. E esse ano aconteceu de novo, né? O trigo ficou parado, a comercialização no mês de fevereiro, março e abril, praticamente parado, no começo de maio e junho, e agora julho, os moinhos voltaram a procurar trigo com preços muito bons. Eu tenho informação, isso é informação de conversas com produtores que a gente presta serviço e tem contato no Sindicato Rural, falaram entre 80 e 90 reais o saco de 60 quilos, que é um bom preço para o produtor, é bom preço. Era isso que eu queria te perguntar, esse valor, ele é remunerador, né? Esse valor entre 80 a 90 reais, frente aos custos de produção? Sim, ele paga os custos de produção, porque nós tivemos, esse cálculo é feito justamente em cima do custo de produção, por isso que eu lhe falei que ele é um preço bom para o produtor. Não é extraordinário, mas é um preço que viabiliza o produtor plantar trigo. Tá certo. Albano, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente para trazer as informações diretamente de São Borja. Muito obrigado, Letícia. É um prazer compartilhar as notícias da região nossa aqui para todos permanecerem ligados e permanecerem atentos àquilo que acontece na lavoura de trigo aqui na nossa região. Tá aí, então, estivemos com o Albano Antônio Strider, que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações a respeito do trigo, que já está praticamente 100% plantado lá no município e, segundo o Albano, alguns pontos tiveram que ser replantados, porque lembrando, né, houve toda aquela chuvarada lá no Rio Grande do Sul, causando enchentes, causando estragos praticamente no estado todo, e choveu bastante também em São Borja. Então, o plantio ali de maio, teve bastante gente que teve que replantar. Lembrando que essa chuvarada começou no final de abril, começo de maio e foi se estendendo ao longo do mês. Então, muita umidade no solo, temperaturas abaixo dos 15 graus nos últimos 20 dias agora, e segundo o Albano, isso para o trigo acaba atrasando um pouco o desenvolvimento, né? O trigo ele vai diminuindo o ritmo de desenvolvimento, o que segundo ele não quer dizer que vá diminuir a produtividade lá na frente, só quer dizer que atrasa um pouquinho, né, esse desenvolvimento, que o milho ele ali até 10 graus ele até tolera, né? Menos que isso ele não consegue. E aí também o Albano ele conta que a média por hectare esse ano deve ficar entre 50 a 55 sacas por hectare, um pouco abaixo do que costuma ser a média de produtividade lá para o município, mas que os preços praticados entre 80 a 90 reais a saca, eles são remuneradores, não são extraordinários nas próprias palavras do Albano, mas que são sim remuneradores. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.